lado, Deus, palavra que nos transforma, que nos fortalece, Deus. Usa para a tua serva nesta noite, o poder do Deus, através da tua serva, poder Deus. A mensagem venha estar nos nossos corações, nos fortalecendo, nos ajudando e nos preparando, Deus. Eu sempre te peço por Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Só da igreja da paz do Senhor. Amém. Livro de Miqueias, capítulo 7. Verso 1. Está no antigo. Depois de Daniel. Profetas menores. Antes de Abacuque. Encontrou? Miqueias 7. Diz assim: ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas de verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça o seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles descem o mal. O melhor deles é como um espinho, mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Não creias no amigo, nem confieis no vosso guia, daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei ainda do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito, e Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobrirá de vergonha, que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, e agora será ela pisada como a lama nas ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia estará longe e dilatado o estatuto. Naquele dia virá a timidez da Síria e das cidades fortificadas, e das cidades fortificadas até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, e por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que habita a sós no bosque, no meio do Carmelo. Apacentem-se em Baçã e Gileade, como nos dias do passado. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e envergonhar-se-ão, por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpente, como vermes da terra.
tremendo sairão dos seus esconderijos. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a cuidar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade, a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor, né? Palavra do profeta Miqueias, no tempo em que o povo estava apostatando da fé. O povo estava ali, literalmente, né, virando as costas para Deus. E nós vemos que naquele tempo havia uma corrupção geral entre o povo de Deus, tanto nas autoridades políticas, tanto nas autoridades religiosas, quanto até no meio da família havia corrupção. E o profeta ele estava ali pregando, falando, né, profetizando a vontade de Deus, falando do Messias, do reinado do Messias, falando da vontade de Deus e tendo um árduo trabalho com aquele povo, irmãos, para trazer aquele povo a conscientização do que era a vontade de Deus, de que eles estavam de fato apostatando da fé, de que não era por aquele caminho que Deus queria que eles andassem. Só que nós vemos aqui que ele, de todo aquele trabalho, todo o esforço que ele teve, ele não encontrou nenhum fruto que a sua alma pudesse se alegrar. Ele fala: ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão e como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas, nem há figos que a minha alma deseja. Ou seja, não houve fruto ali na pregação de Miqueias. E aí ele começa a trazer, irmãos, o cenário, o retrato daquele povo, daquela geração que não é diferente dos nossos dias. Ele diz que não há homem impiedoso, não há homem justo, todos há ciladas de sangue, cada um caça seu irmão com rede. Ele está falando aqui, irmãos, o retrato, o cenário da mentalidade do povo que havia se afastado e apostatado da fé, trocado a fé verdadeira, a fé legítima, pelas próprias cobiças. E aqui ele fala: as mãos fazem diligentemente o mal. Aqui ele está falando, irmãos, do governo, ele está falando, irmãos, das autoridades políticas. Assim demanda o príncipe e o juiz, julga pela recompensa. Havia o que? Suborno, havia corrupção entre o povo. O grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. Não é diferente nos dias de hoje. Ele fala: não creias no amigo e nem confies no vosso guia, daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Não havia, naquele tempo, o povo estava tão corrompido, a corrupção era tanto, irmãos, que o profeta ele começa a falar que não havia ninguém que pudesse confiar, nem se alguém te chamasse de amigo, ou se você chamasse alguém de amigo, você não poderia confiar. Tamanha era a corrupção do coração do povo. Dentro do seio da família, ele diz: o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Louvado seja Deus. Ele traz todo o retrato, ele está com a sua alma desolada. Ele trabalhou, ele se esforçou, e não havia fruto do seu trabalho. Aleluia. E diante de todo aquele cenário de corrupção, diante de todo aquele cenário de apostasia, no
No 7 ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação, meu Deus me ouvirá. E é isso que nós temos que fazer, como o pastor Paulo orou aqui no início do culto. Nós temos que olhar para Deus. Ainda que o cenário seja caótico, ainda que o povo esteja em apostasia, ainda, irmãos, que nós estejamos pregando, e ninguém esteja dando ouvidos, aleluia. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O que o profeta quer dizer com tudo isso? Que ainda que o cenário seja de caos, seja de corrupção, seja de apostasia, o nosso Deus ainda permanece o Deus da salvação. Só Ele pode salvar, só Ele pode transformar, irmãos, só Ele pode recompensar essa noite. Todo esforço empenhado em prol da Tua palavra. Aleluia. As outras nações poderiam olhar para Israel e ver a tua vergonha e dizer: onde está o Senhor teu Deus? Era isso que o profeta temia. Quando ele fala, ó inimiga minha, ele está falando de outras nações. Não te alegres a meu respeito. Ele toma, irmãos, a causa da nação de Israel, que estava em completa apostasia, mas ele começa a declarar para a nação inimiga, para as outras nações, para as nações que não temiam a Deus, aleluia. E é tão tremendo isso, irmãos, porque chega um período da nação de Israel, naquele período em que a arca foi tomada pelos filisteus, e nós sabemos que havia, irmãos, um protocolo bem estabelecido de como o povo deveria levar a arca do Senhor. E quando Davi, ele quer um esforço humano trazer a arca de volta, ele coloca a arca num carrinho, até um vai lá e tenta segurar. Na hora que o carro tropeça, o boi tropeça, e ele é fulminado. Por que Davi, sendo homem segundo o coração de Deus, temente ao Senhor, tenta trazer a arca, que é o símbolo da presença de Deus, de uma forma totalmente contrária àquele protocolo que estava bem estabelecido pelo próprio Deus? Sabe por quê, irmãos? Quando se perde a presença de Deus, quando a apostasia entra no coração, nós não respeitamos mais o protocolo, nós não damos mais tanta importância para a palavra de Deus e queremos fazer do jeito mais fácil. É assim que as outras nações fazem, é assim que a nação que não teme a Deus faz, ela faz do jeito mais fácil. Afinal, o que eles carregam? Eles carregam ídolos. Eles não sabem o que é a presença de Deus. Então, até mesmo quando o próprio Davi, ele vai trazer a arca da aliança e manda colocar no carrinho, e os dois começam a trazer aquela arca, ele está, irmãos, de alguma maneira imitando algo que ele havia visto com os olhos. Eles estavam imitando, irmãos, as nações gentias, as nações ímpias, os filisteus, as nações que não temiam a Deus. Aleluia. Então, quando a presença de Deus já não tem importância nas nossas vidas, quando a presença de Deus ela é trocada por qualquer outra coisa, pelo conforto do sofá, pela série da Netflix, pelo próprio trabalho, nós vemos que agora as pessoas começam a carregar a presença de Deus de qualquer maneira.
E era isso que o povo estava fazendo, irmãos. Mas ainda assim, Miqueias tinha esperança de que o Senhor iria restaurar a nação. Então ele está dizendo para a nação inimiga: não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar. Aleluia. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ele tinha esperança, irmãos. Ele declara: tu és o Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Eu sei para onde eu vou olhar. Diante do caos, da corrupção política, da corrupção do coração, da apostasia, diante, irmãos, de tudo aquilo que ele estava vendo, até mesmo dentro das casas, dentro das famílias que deveriam ser um lugar de paz. Aleluia. Então ele fala aqui, ó: e a minha inimiga verá isso e cobrirá de vergonha aquele que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, e agora ela será pisada como a lama nas ruas. Ele fala assim: apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança que habita sós no bosque, como nos dias passados. Eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. Aleluia. E o mais importante, irmãos, dessa palavra, o 18: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na sua benignidade. Miqueias exalta a Deus aqui, irmãos, pelo seu perdão e por sua benignidade para com o povo que lhe havia virado as costas. Ele se lembra da bondade do Senhor, da benignidade do Senhor. Ele reconhece que ninguém jamais poderia fazer isso, perdoar a iniquidade do povo, sarar a iniquidade do povo, lançar o pecado do povo no mar, nas profundidades, nas profundezas do mar. Só Deus, irmãos, pode fazer isso. Aleluia. Por isso que no último capítulo deste livro, ele já termina exaltando a bondade, a benignidade, a misericórdia do Senhor. Porque, irmãos, é só a graça e a misericórdia do Senhor quando o povo está em apostasia. Não tem outra maneira. Deus, ele tem todos os motivos, ele tinha todos os motivos para rejeitar este povo, para se esquecer deste povo. Mas Deus sempre prefere perdoar, restaurar, restituir. Aleluia. Isso é tremendo, irmãos. Ele vincula a soberania de Deus não aos seus próprios feitos, mas sim à sua misericórdia. Aleluia. Então nós sabemos quando alguém é um profeta, um escolhido de Deus, um sacerdote da casa do Senhor, quando ele compreende isso, ele não atribui a ele mesmo os feitos, mas sim a misericórdia de Deus. Porque se alguém se arrepender em nosso meio, igreja, se alguém se voltar ao Senhor, se alguém voltar a descer de desejo pela presença de Deus, não será mérito nosso, porque nós oramos, porque nós jejuamos, não. É por causa da misericórdia, é por causa da bondade, é por causa da benignidade, é por causa da soberania de Deus em querer restaurar o seu próprio povo. Aleluia. Então ele reconhece. Glória a Deus. Se porventura, irmãos, Israel tivesse atendido a voz de Deus, a nação jamais teria sido vencida.
pelos inimigos improváveis do cativeiro. Não teriam tido seus filhos mortos, suas cidades destruídas. Mas ainda assim, o Senhor não esqueceu da sua aliança. Deus tem uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, até o dia de hoje. Então, se você olhar para as guerras que estão acontecendo hoje, existem três. Existe o Hezbollah, existe o Irã, existe mais uma outra etnia que está atacando Israel. Três, com mísseis poderosos, com armas poderosas. Se nós pararmos, irmãos, para ver, pode pesquisar a quantidade de mísseis que estão sendo lançados sobre Israel. Já era para a nação de Israel ter sumido do mapa. Sabia? Morrem muito mais pessoas de violência, de acidente no mundo do que pessoas em Israel, mesmo a nação de Israel estando sob forte guerra. Quem está guardando a nação de Israel, irmãos? É Deus. Por causa da aliança. O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus de aliança. Aleluia. E é por causa da aliança que o seu povo, mesmo quando apostata, mesmo quando peca, mesmo quando vira as costas para ele, ainda assim o Senhor tem preservado o seu povo. Aleluia. Ainda assim, esse povo que troca a presença de Deus, o culto, por qualquer outra coisa, ainda assim o Senhor tem preservado a sua vida, não tem deixado faltar, não tem deixado com que a miséria, a escassez bate a sua porta, aleluia. Porque o nosso Deus tem uma aliança, irmãos, com o seu povo, com aqueles que são herança, semente de Abraão, herança, herdeiros, e assim nós somos também pela fé em Jesus Cristo, aleluia. Então que nessa noite nós possamos entender que o cenário de apostasia, viu? Eu tenho conversado com outras pessoas, eu fui em Pedreira e eu bati um papo muito legal com a Gisele, que é a moça que recebeu na casa dela, a gente fica na casa dela. E ela estava falando, pastora, minha igreja está vazia, as pessoas não querem ir para o culto. E quando vai, fica no celular. Quando vai, pastora, é um desânimo. E ela começou a conversar comigo, ela falou, eu tenho saudade do tempo em que as pessoas tinham desejo de estar na presença de Deus, aleluia. E ela começou a contar situações da igreja dela, uma igreja forte no interior de São Paulo, a igreja Nazareno. Não sei se o pastor conhece a igreja do Nazareno. Ela é muito forte no interior. A sua sede fica em Campinas. E aí ela estava falando que até o pastor começou a falar, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Aí uma irmã sugeriu, pastor, pinta as paredes de preto para ver se atrai os jovens da igreja. Aí o pastor, aquele tradicional, e ela também, aquele tradicional, ele falou, não, eu não vou pintar parede de preto, nada. Que maravilha, parede de preto. E aí a gente começou a comentar, né? Que hoje as pessoas estão atrás de estrutura, de telão, de luzes, de efeitos cinematográficos, né? Que algumas igrejas oferecem. E ela estava comentando que ela foi numa igreja, foi visitar uma igreja lá, não sei que cidade que era lá no interior. E a igreja era tão escura, era cadeira preta, era chão preto, parede preta, teto preto.
Ela se sentiu mal. Ela falou: pastora, eu me senti tão mal. O culto até foi um culto abençoado, assim, por conta da palavra, dos louvores, enfim, mas o ambiente fez eu me sentir mal. E aí eu falei: irmã, infelizmente agora, né, tem essa moda aí. E aí ela falou: não, eu gosto da igreja tradicional, eu gosto da igreja temporária, eu gosto da igreja que tem um púlpito de madeira, que tem as crianças correndo, fazendo barulho, que o microfone, da microfonia, o microfone falha. Aí a pessoa fala e eu dei risada, eu falei: é verdade. Que ela falou: é tudo muito perfeito. E aí a gente começou a conversar, eu e a Aline, e lembrar dessas coisas, né, dessas situações. Ela falava até que aqueles vasos, né, de flor e tal. Essa é a igreja o tipo de igreja que eu gosto. E aí ele falou a mesma coisa, e eu também. E a gente começou a dar risada. E aí ela falou assim: será que a gente vai ter que se enquadrar nesse estilo para trazer pessoas para a igreja? Aí eu falei: não. Aí ele falou a mesma coisa: não. Nós vamos permanecer da mesma forma, porque fiel é Deus. E esses dias eu estava lá na rádio também conversando com uma irmã, e a irmã falando a mesma coisa: pastor, eu tenho passado nas igrejas, eu tenho ficado assustada como as igrejas estão esvaziando, como as pessoas estão perdendo o desejo de estar na casa do Senhor, preferem ficar em casa, às vezes ouvindo pregação na internet e achando que pode ser alimentado somente naquilo. E nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, de esfriamento da fé, de apostasia, ainda que aparentemente pareça que estão servindo a Deus, mas entregando migalhas para o Senhor. Só que Miqueias nos ensina uma coisa: que nós temos que olhar para o Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. E nós temos que orar e clamar pela sua misericórdia, pela sua benignidade, pela sua graça, pelo seu perdão. Porque Ele fala: quem é que perdoa a iniquidade? Aleluia. E pega os pecados e lança nas profundezas do mar. Que Deus é esse que no lugar da punição lembra da sua benignidade. Aleluia. Então é para esse Deus que nós temos que olhar nessa noite, igreja. Porque esses dias que eu estive fora, esses dias que eu estive passando por aí e conversando com outras pessoas, com outros pastores de igreja também, eu tenho ouvido a mesma situação. Mas nós precisamos, nessa noite, pedir a Deus para que Ele renove a nossa fé, para que Ele restaure a nossa esperança e para que a gente possa perseverar, aleluia, até o fim. Jesus falou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Então, às vezes a gente vai atender uma igreja com mais pessoas, mas foi como a Gisele falou: está lá, pastora, mas o pastor dá oportunidade, a pessoa não quer oportunidade, fica no celular, está distraído, não está prestando atenção no culto, não está no culto. Então não é estar só com o carro, tem que desfrutar da presença, não é trazer a arca em cima de um carro de boi, é trazer a arca nos ombros, aleluia, apresentando um serviço de excelência para o Senhor. Que o Senhor nos dê graça, nos dê força, nos
dê sabedoria, nos dê o seu perdão. Aleluia. Que nós possamos orar uns pelos outros, que nós possamos orar pelos pecados uns dos outros. Aleluia. Que nós possamos clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia, porque só Ele pode mudar a situação. Amém? Vamos colocar em pé. Aleluia, Jesus. Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, Espírito Santo de Deus, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, nesta noite, diante da Tua presença, Senhor, porque nada mais nos resta a não ser clamar o Deus vivo. Nós ouvimos a palavra no livro de Miqueias, nós vimos que ele se esforçou e quando ele foi buscar frutos não tinha. A sua alma desfalecia por não haver frutos, Senhor. Então eu oro a Ti neste momento, junto a minha fé com a fé dos meus irmãos, os pastores, a nossa irmã Mari, a Sara, a Esther. Sabemos que estamos diante de Ti, diante da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do Teu povo, deste povo, Senhor, que tem esfriado na fé, que tem virado as costas para a Tua presença, que tem apostatado da fé. Nós oramos, Senhor, porque nós cremos, ó Deus, que não seremos colocados, Senhor, em vergonha, em opróbrio, em motivo de chacota, Senhor. Mas a Tua palavra diz que o Senhor olha dos céus para os ímpios e ri deles, ó Pai. Então, Pai, eu clamo a Ti, Deus, e Te peço, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, nessa situação, Pai. Nós precisamos de recurso, nós precisamos, Senhor, de mão de obra, nós precisamos, Senhor, de trabalhadores, Pai, para esta seara. Essa obra não é minha, não é do pastor Paulo, não é dos irmãos, é sua, é do Senhor. Então, Pai, envia o recurso, nos dá do Teu ouro, da Tua prata. O Senhor pode tirar do ímpio, Senhor, se o Senhor quiser, para nos abençoar. Toca ali no coração da Cibele também, para que ela tenha um pouco mais, Senhor, de misericórdia, Senhor. O Senhor pode tocar, ó Deus. Pai, nosso desejo, Senhor, é que essa obra continue, é que essa obra dê frutos para a Tua glória, para o louvor do Teu nome. Nosso desejo, Senhor, é que essa obra cresça. Já estamos estabelecidos aqui, Senhor, há tantos anos, Senhor. Já passamos por tantas situações, ó Pai, e em todas o Senhor nos deu vitória. E eu creio, Deus, que a vitória virá novamente, Deus. Aleluia. Então que o Senhor nos desperte a oração, ao jejum, ao propósito, Senhor, como igreja. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um que está presente nesta noite. Que o Senhor possa, Deus, despertá-los para o domingo, culto de Santa Ceia. O culto, Senhor, onde será definido, Senhor, o que fazer, Senhor, diante dessa situação, Pai. Mas ainda assim, Senhor, nós cremos em Ti, Senhor. Tu és soberano. Não há outro além de Ti, Pai. Não há Deus que se compare a Ti, Senhor. Tu és soberano. O Senhor está no Seu alto e sublime trono, no controle de todas as coisas, ó Pai. Então eu peço, Senhor, nos ajuda. Ser conosco, Pai. Estende a Sua mão, Pai, para nos ajudar. Não nos deixe, Senhor, naufragar diante, Senhor, dessa tempestade, Senhor.
que se levanta neste momento, Pai. Não nos deixe perecer, Senhor, mas nos ajuda por amor do Teu nome. Lembra-te, Senhor, das Tuas promessas, ó Pai. Na Tua ira, Senhor, lembra da misericórdia. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, Pai. Nossas mentiras. Senhor, perdoa a iniquidade do Teu povo, Senhor, essa noite. Mas faz, Senhor, aquilo que o Senhor sabe fazer, que o Senhor é especialista em milagres, em mover sobrenatural. Traz o recurso, Pai, que a Tua igreja precisa. Senhor, traz o recurso para a Tua obra, para que a Tua obra não pereça, Deus. Porque se essas portas fecharem, o que pode ser aqui, Senhor? Pode ser qualquer outra coisa, Senhor, menos uma igreja, Pai, mas que a igreja permaneça. Que a Tua casa de oração, que a casa de salvação, Senhor, permaneça, Pai. Lembra daquilo que o Senhor nos prometeu, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que a nossa fé se fortaleça. Estamos sendo provados. Aleluia. Porque eu acredito que o Senhor quer ver onde está a nossa fé diante do deserto, da provação, da vergonha, do opróbrio, Senhor. Nós estamos militando as coisas eternas, espirituais. Nós estamos aqui, Senhor, como bons soldados de Cristo, participando das Tuas aflições, Senhor. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa das nossas falhas, pecados, nos lava de toda iniquidade, de toda transgressão, Pai. E nos restaura, Senhor, nesta noite, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, quero colocar diante de Ti, Pai, essa carta, no Teu altar. Assim como o rei Ezequias recebeu uma carta de ameaça do rei Senaqueribe, e ele temeu, ficou temeroso, mas ainda assim crê no Senhor, o Senhor da vitória. E ele diz: beberei do cálice da salvação. Tudo aponta para a Tua salvação, Senhor. Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o Seu propósito. Sabemos, Senhor, que essa palavra não é uma hipótese, mas é uma certeza experimental. Nós vamos passar por isso. Temos que passar pelo vale, pelo deserto, pelo vale de Baca, Senhor, vale de lágrimas, para chegar, Senhor, até o lugar da vitória, da alegria, da recompensa. Então eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida da Sibéria, a vida dos seus irmãos, de toda essa família, Senhor, que tem essas propriedades aqui, nessa região, nesse bairro, Senhor, essa família que tem, Senhor, que conquistou todas essas propriedades, Senhor, que por direito, Senhor, precisam receber os valores, ó Pai. Senhor, eu faço esta oração junto com o pastor Paulo, com o pastor Enéas, com a Romar. Eu creio que eles têm concordância a esta oração, Pai. Eu sei, Deus, que eu tenho crido, Deus do impossível, Deus que, como o pastor Paulo falou, que multiplicou o azeite da viúva. Ela iria morrer, ela teria que entregar os seus filhos para pagar a dívida. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai,
O Senhor é Deus que reverte toda e qualquer situação. Nos ajuda, Senhor. Vem com a tua provisão, vem com o teu recurso, Pai. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas o Senhor sabe quem tem dinheiro. O Senhor sabe quem tem e que pode, Senhor, socorrer a tua obra. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, Deus. Assim como fizeste uma moeda, Senhor, aparecer na boca de um peixe, aleluia, de lugares improváveis, o Senhor pode enviar o recurso para a tua obra, Senhor. Que o Senhor venha recompensar cada um, Senhor, que se propôs, Senhor, a ajudar, Senhor, para que essa obra se mantenha, Deus. Que envergonhado e confundido seja o adversário da nossa alma. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa, contra a igreja do Senhor. Pai, tudo aquilo que nós ligamos na terra, assim também, Senhor, é ligado no céu. É a tua palavra que diz: e tudo que desligamos na terra, assim também será desligado no céu, porque o Senhor nos deu poder e autoridade. Poder e autoridade, Senhor, para orar, para profetizar, para proclamar, no teu nome, Jesus. Em teu nome, Senhor. Nós oramos e pedimos a ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Vem, Senhor, com a tua providência. Vem com o teu milagre, Senhor. Vem com a tua provisão, Pai. Vem com recursos, Senhor. Tanto financeiro, Senhor, quanto, Pai, de almas e vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós não somos preguiçosos, Senhor. Nós não temos preguiça de fazer a tua obra. Somos trabalhadores incansáveis. Tu sabes, ó Deus. Tu sabes, Senhor, a nossa disposição em fazer a tua obra. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a ti, crendo, espero e confio no Senhor, que ainda antes da data prevista, o Senhor sabe quem pode, Senhor, suprir. Aleluia. Então, que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. Glórias.